Bem-vindos ao módulo 6, o módulo em que nós vamos conversar sobre o terreno biológico. Pessoal, uma aula muito importante. Esse termo, ele é um americanismo cuja referência anterior vem de décadas na Europa continental, chamado então de meio interior. Dentro da homeopatia, o termo é bem conhecido e utilizado porque essa especialidade considera não a doença, mas o ser que padece da doença. Assim, o terreno biológico, não exatamente com este termo, para a homeopatia é considerado a priori do tratamento, assim como nós consideramos aqui na Academia MOI. Esse conceito de terreno biológico ele foi descrito pela primeira vez em 1900 pelo cientista francês Vincent, que media, entre outras coisas, o pH do sangue, da urina e a saliva dos indivíduos, buscando compreender o contexto da enfermidade. Nós precisamos entender terreno biológico como sendo aquele espaço dentro de nós que é capaz de reter ou de eliminar toxinas. Então, nessa imagem que vocês estão vendo na tela, vocês estão vendo duas águas. Uma água que está mais fluida, que está mais cheia de energia, e outra água que está estagnada, parada, cheia de lixo. E assim nós comparamos o nosso organismo, como se fosse um aquário ou como se fosse um lago. E quando nós estamos completamente ricos em nutrientes, em boa água, uma água limpa, nós também estamos sendo capazes de manter uma saúde adequada. E se nós começamos a comer muita comida inadequada, se nós começamos a nos intoxicar também de pensamentos, de sentimentos inadequados, isso vai comprometer a nossa água interna, e aqui vale a pena nós lembrarmos que nós somos 70%, 60% a 70% de água. Então, quanto mais nós tivermos nossa água limpa, adequada, melhor nós vamos ter a nossa saúde, melhor vai ser a nossa saúde, né? Então, outra forma de entender esse conceito é através da ideia de constituição, postulada dentro da homeopatia há mais de 200 anos. Paracelso já dizia assim: nenhum conhecimento é perfeito a menos que inclua uma compreensão da origem, isso é, o começo, e como todas as doenças do homem se originam em sua constituição, é necessário que sua constituição seja conhecida se quisermos conhecer suas doenças. Essa frase dita agora, logo depois da aula de Ayurveda e de medicina chinesa, faz muito sentido, não é, pessoal? Uma crença central da medicina natural é que as doenças não são causadas por germes que saem do ambiente, assim como as moscas também não causam latas de lixo. Médicos e cientistas continuam a explorar formas de mapear o estado do ambiente interno e descobrir como é que as terapias afetam esse ambiente. No livro padrão de fisiologia, que é o Guyton, dentro da medicina, né, refere a isso de um jeito muito específico. Claude Bernard diz o seguinte: todas as células vivem essencialmente no mesmo ambiente, que é o fluido extracelular, razão pela qual esse fluido é chamado de ambiente interno do corpo. Então, aqui nós estamos percebendo o quanto que esse ambiente interno é importante para nutrir as nossas células. As células são capazes de viver, crescer e desempenhar suas funções especiais desde que
as concentrações adequadas de oxigênio, glicose, diferentes íons, aminoácidos, gordura, substâncias e outros constituintes estejam disponíveis para esse ambiente interno. Então, nós costumamos dizer assim: o sangue é empregado da célula. É o sangue que carrega, que leva tudo isso de nutriente para todas as células. Então, as células, elas são mais importantes. E o ambiente onde ela está precisa ser um ambiente adequado para ela se manter em alta função, uma função adequada. O termo ambiente interno, vou falar de novo. O termo ambiente interno do corpo, citado nesse trecho, foi introduzido há mais de 100 anos por esse fisiologista do século XIX. Apesar de não ser um conceito muito conhecido, os tratamentos que levam em consideração o terreno biológico podem ser muito bem-sucedidos para curar as mais diversas enfermidades. Aqui nós não estamos falando em remediar, nós estamos falando em cura, ok? Afinal, não podemos deixar de levar em consideração que o corpo humano é um conjunto integral. Afinal, não podemos deixar de levar em consideração que o corpo humano é um conjunto integrado de partes que precisam funcionar em total harmonia. E tudo está interligado, né, pessoal? Aqui é o nosso tema principal, essa ligação, esse olhar da totalidade para uma saúde plena. Esta também é uma razão pela qual a homeopatia não nos convida a nomear uma doença. Ela costuma dizer: o paciente tem uma espécie de osteoartrite, o paciente tem uma espécie de cirrose hepática, né? De acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, um homem adulto tem 36 trilhões de células, enquanto as mulheres adultas, 28 trilhões de células. E uma criança média de 10 anos, 17 trilhões de células. Imagina todas essas células trabalhando em perfeita harmonia. Que coisa mais linda que é isso, não é, pessoal? E para que essas coisas todas funcionem adequadamente, elas precisam de ambiente saudável. Vejam nessa foto. Quando eu tenho uma inflamação, uma doença pobre, um ambiente pobre, né? Uma baixa visão de mim mesma, uma autoimagem deturpada, uma falta de propósito, se eu tenho relacionamentos tóxicos, se eu tenho nutrientes que não são suficientes, se eu tenho uma vida sedentária, tudo isso lá na raiz, ou seja, lá no nível da célula, né, vai causar um extravasar. E em cima nós vamos ver insônia, problemas de tireoide, artrite, depressão, fadiga crônica, diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, doença autoimune, câncer. Gente, nome de doença não vai faltar. E tudo que nós precisamos é de que esse ambiente saudável, né, seja alimentado e nutrido com todos os elementos de que nós precisamos. Água, vitaminas, minerais, uma correta harmonização entre diversos elementos, assim como um solo que faz com que as plantas cresçam e vivifiquem. É assim que nós queremos um organismo. No nosso organismo, nós chamamos esse ambiente, então, de terreno biológico. E o terreno biológico resulta da união entre a genética e a epigenética. Nós vamos conversar mais sobre a epigenética lá no módulo 8, mas aqui a gente já pode dizer que fatores ambientais que despertam ou fazem os genes adormecerem
é o significado da epigenética, ok? E tudo isso produz o solo no qual vão se formando plantas equilibradas, ou seja, saúde. Ou então, por outro lado, ervas daninhas, que nós vamos chamar então de patologias ou de doenças. O estado do terreno biológico, então, vocês já entenderam que é extremamente relevante ao desenvolvimento de doenças, pois o que aparece na superfície, que são sintomas, eles estão conectados com uma raiz. E talvez você nunca tenha ouvido falar disso se você veio direto da faculdade, porque às vezes nas nossas escolas, nós não temos esse tipo de informação. Mas, como se diz na linguagem coloquial, é preciso encontrar a raiz do problema. E eu concordo com isso. Caso contrário, o que vai acontecer é que muitos pacientes vão sempre trazer uma queixa de que os sintomas desapareceram em um momento, mas voltaram num segundo momento. Da mesma forma, ou até piores, ou até com outros sintomas. Ou seja, nesse caso, a raiz da doença, a raiz da enfermidade não foi corrigida. E com o tempo, ela vai se aprofundar e vai tomar outros órgãos, outros sistemas do corpo dessa pessoa. Em homeopatia, quando nós escolhemos um remédio, essa escolha é baseada na consideração da totalidade dos sintomas do paciente, também na totalidade das circunstâncias do indivíduo, o que inclui personalidade, comportamentos, medo, resposta ao ambiente físico, preferências alimentares e assim por diante. Vocês devem ter percebido isso pela riqueza da anamnese que nós propusemos para vocês. Sabemos também que as doenças, elas podem aparecer por um combinado de inúmeras variáveis. As condições de equilíbrio do ambiente interno do organismo, elas são muitas e são também muito complexas. Eu gostaria de compartilhar agora com vocês essa frase de Rudolf Virchow, que para mim é o reconhecimento da humildade de um estudioso. Ele diz assim: se eu pudesse viver minha vida novamente, eu me dedicaria a provar que os germes procuram seu habitat natural, que é o tecido doente, em vez de serem a causa do tecido enfermo. Imagina, gente, o pai da patologia reconhecer a importância do terreno biológico. Em outras palavras, os mosquitos procuram a água estagnada, mas não fazem com que a poça fique estagnada. Um exemplo muito ilustrativo, né, e muito utilizado para a gente falar sobre terreno biológico é a ideia de um aquário. Se a água estiver contaminada, o peixe vai ficar cada vez mais fraco e eventualmente vai adoecer, pode até morrer. No entanto, se eu tiro esse peixe desse ambiente, cuido dele em outro ambiente e volto esse peixe para o mesmo ambiente, ou seja, para a água suja de novo, ele vai adoecer de novo. E ele vai ficar bem apenas quando eu conseguir que ele tenha um ambiente interno saudável. Aqui é o ambiente externo, nós estamos falando da água onde o peixe vive, mas imagine que essa água é o organismo do seu paciente. E que essa água, esse ambiente extracelular, ele precisa estar convidativo para que a saúde seja o grande presente desse corpo, para esse corpo, né? Então, precisamos de um terreno biológico saudável para que as células e para que os órgãos funcionem
daquela maneira que eu gosto de falar, lex trex teoris paca, né? Quanto mais esse ambiente estiver acumulando resíduos, toxinas, recebendo pouca quantidade de nutrientes de qualidade, mais o corpo vai estar suscetível ao aparecimento de doenças e perturbações, como naquela foto da árvore que a gente viu agora há pouco. Atendi uma paciente recentemente com um câncer bastante invasivo e, ao checar os metais tóxicos dela pela ressonância, pela biorressonância, ela se mostrou contaminada por todos eles, sem exceção. E eu, que tenho uma vivência ainda recente de biorressonância, me assustei com aquilo, porque nenhuma vez ainda tinha encontrado um paciente que mostrasse que estivesse contaminado por todos os elementos tóxicos do meu teste. Então, fazendo um comparativo... E ela me disse o seguinte: eu sempre me senti bem, eu nunca tive sintomas. E por causa disso, eu nunca me cuidei. E hoje eu vejo que o fato de eu não ter me cuidado me trouxe a situação que eu estou vivendo nesse momento. Fazendo um comparativo e trazendo a proposta de mudança, né? Que começa agora para vocês, a medicina convencional tem como foco principal silenciar o sintoma, em vez de ajudar o corpo a se recuperar daquilo que gerou a enfermidade. A capacidade de autocura, ela vive em cada ser vivo. E muitas vezes, se isso não está em plena atividade em um ser humano, é porque tem alguma coisa ali bloqueando. Tem um aquário sujo. Tem uma raiz que não está recebendo toda a informação que precisa. E aí, nós não conseguimos a força vital necessária. Essa da qual Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, nos fala. A força vital que regula as plenas funções do ser humano, possa governar livremente, a fim de que cada ser humano, realize os seus mais altos fins existenciais. Esse, meu querido Samuel Hahnemann. É necessário, então, pessoal, olhar o todo e buscar esses pontos de bloqueio, essa trava, isso que está dificultando a expressão da força vital que regula as plenas funções do ser humano, de modo que ele esteja livre para realmente colocar o seu propósito, o propósito da própria existência em ação. A medicina integrativa considera o terreno biológico e age de forma muito diferente. E assim é a Academia MOI. Essa forma de tratamento apoia os mecanismos naturais de cura do corpo e o nosso terreno, assim como nós queremos expandir, né, o nosso propósito e a nossa saúde para além. Como é que nós vamos utilizar essa força interna? Como é que nós vamos manter essa força vital trabalhando para nós? Em Ayurveda, existe um termo chamado Dinacharya. É preciso fazer um trabalho diário de cuidado, um trabalho diário de saúde, todos os dias. Então, nós vamos combinar bons hábitos, como uma nutrição adequada, uma ingesta de água, não só uma água de qualidade, não só uma quantidade adequada de água, mas uma água mais alcalina, atividade física diária, sono adequado, sono de qualidade. Nós vamos ter a oportunidade de falar mais sobre esse assunto no módulo 8. Mostrar e viver uma vida de qualidade, trazer um incentivo para as pessoas terem uma nutrição cada vez mais adequada, livrando o corpo delas de toxina, restaurando as funções normais do organismo e limpando, né,
tudo quanto é sujeira, tudo quanto é sujidade que houver nesse corpo. Destaca-se também a importância de uma alimentação natural, sem agrotóxicos, de uma dieta completa, rica em nutrientes, cheia de vitaminas, de macrominerais como cálcio, sódio, fósforo, potássio, enxofre, magnésio, que são os elementos que compõem 99,98% do substrato do nosso organismo, mas também incentivá-los ao uso de microminerais ou oligoelementos, que é um conjunto de elementos químicos inorgânicos, tais como ferro, zinco, cobalto, selênio, cobre, iodo, manganês, que participam de apenas 0,02%. No entanto, apesar de parecer uma quantidade ínfima, eles são extremamente importantes para o equilíbrio biológico e desempenham funções indispensáveis para o nosso organismo. E a fonte principal deles é a alimentação. E é verdade que nos últimos 60 anos vem se tornando cada vez mais difícil obtê-los dessa fonte. E por isso, muitas vezes, a utilização da suplementação. No caso do nosso solo, nós temos hoje a aplicação de química agrícola e de adubos como o fator NPK, que aumentam até a quantidade de produção, mas diminuem a qualidade dos nossos alimentos. E por outro lado, o próprio processo, né, de refinamento dos produtos, como o refinamento do açúcar, da farinha, vai tirando a mineralização desses alimentos. Assim, são muitos os cuidados que podem e devem ser tomados para que a gente busque um terreno biológico equilibrado e um ambiente interno repleto de saúde. Vamos lá!